Você já percebeu que algumas pessoas entram em um lugar e, sem dizer uma palavra, fazem todos levantarem os olhos? Não é sorte, não é genética, não é carisma barato. É construção, é disciplina, é presença. Marco Aurélio entendia algo que a maioria ignora. Um homem que domina a si mesmo se torna impossível de ser ignorado pelo mundo. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Você já vai entender por que seus hábitos atuais podem estar apagando sua força, silenciando sua postura e tornando sua presença invisível. Assista esse vídeo com atenção, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos vai mudar a forma como os outros te enxergam. E antes de continuarmos, considere tornar-se membro do canal. Membros têm acesso a conteúdos exclusivos, selos especiais que te destacam e prioridade nos comentários. Agora, alinhe a postura, respire fundo e prepare-se. Os 12 hábitos essenciais de Marco Aurélio para atrair olhares começam agora. E o primeiro já pode transformar completamente a forma como o mundo enxerga você. Hábito 1. Vigilância dos pensamentos. O primeiro hábito de Marco Aurélio era vigiar cada pensamento como um guardião vigia uma fortaleza prestes a ser invadida. Ele sabia que as maiores batalhas não começam no campo físico, mas na mente silenciosa, onde crenças frágeis se infiltram como traças em madeira antiga. Um homem que não controla o que pensa torna-se servo de qualquer impulso, escravo de qualquer emoção que o vento traz. Para Marco, cada ideia recebida precisava ser examinada com severidade. Isso fortalece meu caráter ou o enfraquece? Essa é a pergunta que você deve fazer antes de aceitar qualquer narrativa interna. A presença respeitável nasce da ordem mental, e a ordem mental nasce da vigilância. Você não precisa lutar contra o mundo para atrair olhares. Você precisa primeiro vencer o tumulto invisível que cresce dentro de si. Quando seus pensamentos são afiados, sua postura muda, sua voz muda, sua energia muda, e o mundo percebe antes mesmo de entender o motivo. Hábito 2. Ação silenciosa. O segundo hábito do imperador era agir com discrição absoluta. Ele entendia que o barulho é o refúgio dos inseguros, enquanto o silêncio é a assinatura dos determinados. Marco Aurélio não precisava anunciar suas intenções. Ele deixava que o peso de suas ações falasse por ele. Um homem que age silenciosamente constrói respeito antes mesmo de ser notado. A verdadeira presença não nasce do excesso de palavras, mas do acúmulo de feitos diários, meticulosos, firmes. Quando você trabalha sem buscar aprovação, você remove a dependência emocional do olhar alheio e, paradoxalmente, passa a atrair esses olhares com ainda mais intensidade, porque o mundo reconhece força quando vê alguém focado demais para se distrair, comprometido demais para pedir aplausos, determinado demais para depender de plateias. A ação silenciosa é como uma sombra que cresce até impor respeito, e quando percebem, já é tarde demais para ignorá-la. Hábito 3. Domínio das reações. O terceiro hábito era controlar a reação, e não o acontecimento. Marco Aurélio repetia: se algo externo te fere, é tua opinião que te fere. Ele compreendia que o mundo desperta emoções, mas não determina seus efeitos. Enquanto muitos se dissolvem diante de provocações, ele se mantinha imperturbável, como uma rocha diante das ondas. O homem que domina suas reações conquista um tipo de presença que intimida, não porque ele é agressivo, mas porque é inabalável. Nada abala mais os instáveis do que um homem estável. Quando você responde com clareza em vez de impulsividade, com firmeza em vez de explosão, com estratégia em vez de caos, você se torna alguém que transmite segurança, maturidade e força. Esse controle não sufoca emoções. Ele as direciona como um general controla suas tropas. Há poder em quem decide como reagir,
e esse poder se transforma em magnetismo. Hábito 4. Postura moral e física como armadura. O quarto hábito era cultivar postura, não apenas a posição do corpo, mas a retidão interna que define seu caráter. Marco Aurélio caminhava como alguém que carregava o peso de um império e, mesmo assim, permanecia firme. Sua postura transmitia ordem, disciplina e autoridade silenciosa. Um homem torto por dentro curva-se por fora. Um homem alinhado em propósito carrega no olhar a presença de quem sabe para onde vai. A postura moral é o que você faz quando ninguém vê. E é justamente isso que molda a força que todos percebem quando você entra em um ambiente. Sua forma de caminhar, respirar, olhar e se posicionar revela sua relação com o mundo. Quando você assume o controle da própria postura, você envia um sinal silencioso. Eu comando a mim mesmo. E esse comando se transforma em respeito, mesmo que ninguém saiba explicar exatamente por quê. Hábito 5. Memento mori. A consciência da mortalidade. O quinto hábito era lembrar-se diariamente da própria morte. Para Marco Aurélio, a mortalidade não era motivo de medo, mas um lembrete brutal de que cada segundo desperdiçado é uma traição ao potencial que ele carrega. Homens comuns fogem desse pensamento. Homens fortes o encaram como ferramenta de clareza. Quando você compreende que o tempo é finito, pequenas irritações desaparecem, distrações perdem força e prioridades se rearranjam. Um homem consciente da morte torna-se mais vivo, mais presente, mais decisivo. Ele não posterga, não adia, não se esconde atrás de desculpas frágeis. Ele age. A consciência da finitude faz com que sua presença se torne intensa, profunda e impossível de ignorar. Quem sabe que o tempo é curto, vive com um brilho firme no olhar, e isso naturalmente atrai respeito, atenção e impacto. Hábito 6. Maestria emocional. O sexto hábito de Marco Aurélio era a maestria emocional, construída não pela supressão dos sentimentos, mas pela capacidade de orientá-los como forças úteis em vez de fardos. Ele entendia que emoções são rios. Podem inundar e destruir, ou podem mover moinhos e gerar poder. A diferença está no controle. Um homem que aprende a não se vitimizar diante das próprias emoções torna-se impenetrável aos ataques externos. Ele reconhece a raiva, mas a transforma em clareza. Reconhece o medo, mas o molda em prudência. Reconhece a tristeza, mas a converte em profundidade. A maestria emocional cria uma presença que transmite estabilidade, e estabilidade é rara, por isso é valiosa. Quando você governa seu mundo interno, sua energia se torna densa, firme, magnética. A força emocional controlada é um farol silencioso que atrai olhares e impõe respeito sem uma única palavra. Hábito 7. Ritual diário de autoavaliação. Marco Aurélio encerrava cada dia revisitando suas próprias falhas com uma frieza que poucos teriam coragem de sustentar. Não para se punir, mas para se moldar. Ele compreendia que um homem incapaz de encarar seus erros se condena a repeti-los, e que um homem que os observa com honestidade se torna forte demais para permanecer o mesmo. O ritual diário de autoavaliação era sua arma secreta, um espelho silencioso onde ele observava seus desvios, suas reações fracas, seus impulsos desnecessários. E no dia seguinte, retornava à batalha um pouco mais afiado, um pouco mais firme, um pouco mais impenetrável. Faça o mesmo. Pergunte-se todas as noites: o que fiz hoje que um homem fraco faria? E como posso agir amanhã como um homem forte agiria? Essa prática cria uma presença poderosa, pois um homem que se ajusta diariamente evolui rapidamente diante dos olhos dos outros. E essa evolução constante se torna impossível de ignorar. A autoavaliação não é conforto, é guerra interna. E quem está em guerra consigo mesmo não se distrai com as opiniões externas. Hábito 8. Economia das palavras
e precisão ao falar. Marco Aurélio falava somente quando era necessário, e cada palavra carregava o peso de quem pensa antes de abrir a boca. Ele sabia que um homem que fala demais entrega suas fraquezas. Um homem que fala pouco, mas fala certo, revela força. Na sociedade atual, onde todos disputam atenção pelo excesso, a economia de palavras se torna uma arma estética e psicológica. Quando você fala menos, você observa mais. Quando você observa mais, você entende mais. E quando você entende mais, você se torna alguém que não desperdiça energia. Isso gera um magnetismo silencioso, porque as pessoas sentem que suas palavras têm origem em profundidade e não em ansiedade. A disciplina verbal reduz conflitos, fortalece sua postura e cria um tipo de força que é percebida antes de ser explicada. Fale pouco, fale firme, fale com propósito. O mundo respeita aqueles que não têm pressa em expor sua mente, porque esses são, geralmente, os que mais a dominam. Hábito 9. Constância, no que realmente importa. Marco Aurélio sabia que nada grandioso é construído pela inspiração, mas pela constância. O mundo moderno criou homens que começam muito e terminam pouco, que vivem de impulsos e abandonam qualquer caminho que exija disciplina. Ele fazia o contrário. Sua força vinha do comprometimento inabalável com o que realmente importava. As virtudes, o dever, o caráter, a ordem. A constância cria presença porque transforma você em alguém previsível para si mesmo e imprevisível para o mundo. Quando suas ações são coerentes, sua identidade se torna sólida. Quando sua identidade é sólida, sua presença se impõe. Não existe respeito pelo homem que oscila ao sabor das emoções. Existe respeito pelo homem que faz o que precisa ser feito, mesmo quando não quer, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém está olhando. Constância é uma assinatura que poucos sustentam. Justamente por isso, ela atrai olhares. Hábito 10. Rigidez contra o ego, disciplina contra a vaidade. Marco Aurélio, mesmo dono de um império, escrevia diariamente lembrando a si mesmo que não era especial. Ele combatia o ego como quem combate um inimigo secreto, porque sabia que a vaidade destrói o homem antes que o mundo o faça. A presença respeitável que ele cultivava não vinha de superioridade, mas de humildade disciplinada. Ele entendia que a força verdadeira é silenciosa e que o orgulho é uma doença que consome as raízes internas até que a árvore inteira desmorone. O hábito de cortar o ego diariamente o mantinha centrado, lúcido, responsável. Um homem que conhece suas limitações, mas domina suas capacidades, projeta um tipo de grandeza que impressiona, porque é real. Controle seu ego e você ganhará uma profundidade que o afasta dos fracos e o aproxima dos fortes. A vaidade é barulho. A humildade disciplinada é presença. Hábito 11. Proteção do tempo. Marco Aurélio tratava o tempo como um bem precioso, não como um recurso descartável. Ele sabia que cada minuto entregue ao que não importa é um pedaço de vida arrancado e jogado fora. Por isso, ele era seletivo com suas tarefas, com suas conversas, com suas relações e com seus compromissos. A proteção do tempo molda sua presença porque desperta um tipo raro de seriedade. A seriedade de quem sabe que não pode se dar ao luxo de desperdiçar a própria existência. Quando você protege seu tempo, você filtra pessoas, reduz ruídos, elimina distrações e preserva energia. E essa energia, quando acumulada, se transforma em foco. E foco sólido se traduz em magnetismo. O mundo respeita aquele que respeita o próprio tempo, porque esse homem transmite direção, maturidade e clareza. Proteja seu tempo como um guerreiro protege sua lâmina. Sem ele, você não vence nada. Hábito 12. Ser útil ao mundo e não um peso para ele. Marco Aurélio acreditava que a força de um homem não é medida pelo que ele recebe, mas pelo que ele entrega ao mundo. Ele sabia
que aqueles que apenas consomem energia se tornam irrelevantes. Aqueles que produzem valor se tornam necessários. O hábito de ser útil em pequenas e grandes ações criava ao redor dele uma atmosfera de respeito e dignidade. Um homem útil não precisa pedir atenção. Ele recebe porque faz falta. Ele não implora por reconhecimento. Ele impõe porque contribui. A utilidade molda propósito, e propósito molda presença. Quando você se torna alguém que melhora o ambiente onde entra, sua existência ganha peso. E peso é percebido. O mundo segue quem entrega, quem ajuda, quem orienta, quem constrói. Torne-se útil. Torne-se alguém cuja ausência incomoda. E verá que os olhares começam a te seguir naturalmente. Agora que você viu os 12 hábitos essenciais de Marco Aurélio, faça uma pergunta brutal a si mesmo. Quantos deles você realmente aplica? Não adianta admirar a força dos grandes se você insiste em viver como os frágeis. A presença que atrai olhares não nasce do acaso. Nasce da soma diária de decisões silenciosas, duras e conscientes. Nasce da guerra interna que você trava todos os dias. O homem que domina seus pensamentos, suas reações, seu tempo, sua postura, sua constância e seu propósito se torna inevitável. Ele não compete por atenção, ele se torna atenção. E se você chegou até aqui, já sabe que carregou versões fracas de si mesmo por tempo demais. Agora, resta apenas escolher: continuar vivendo disperso, invisível, apagado, ou começar hoje a reconstruir sua presença, hábito por hábito, decisão por decisão, até que sua energia se torne tão firme que o mundo não consiga te ignorar. O caminho é sombrio, exige coragem, exige disciplina, mas recompensas superficiais nunca formaram homens fortes. Você está diante de um espelho moral, e a pergunta final é simples: você vai atravessar esse espelho ou vai fugir mais uma vez? Se este vídeo despertou algo dentro de você, fortaleça nossa irmandade estoica. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com homens que precisam lembrar que força não é exibida, é construída. A próxima decisão é sua, a disciplina também.